Hoje a gente vai abordar um assunto muito especial, gosto muito, que é sobre mudança de paradigmas. Quantos de vocês que estão aí já ouviram, tá? Falar sobre esse termo mudança de paradigmas, tá? Se você já ouviu falar, deixa um hashtag já ouvir, e se você nunca ouviu, bota aí não ouvir, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto aqui hoje. Antes da gente se aprofundar, eu tenho que falar para você, né? O que são paradigmas, né? Antes de falar, mudar paradigmas, né? Mas, Thiago, o que são paradigmas, tá? Olha só. Paradigmas são como um conjunto. Imagina o seguinte, olha só, você tem seu telefone, vou fazer uma metáfora aqui, tá? Quem gosta das minhas metáforas aí, né? Sabe? Eu tô sempre trazendo uma metáfora muito louca aqui, né? Olha só. Pensa assim. Você tem seu telefone celular, tá? Seu telefone celular, ele tem uns aplicativos aí, ele tem alguns programas aí rodando. Obrigado. Então tem uns aplicativos aí rodando no teu telefone, certo? Cada aplicativo desse que está rodando no teu telefone, ele tem uma determinada função, né? Tem um que você, de repente, recebe a mesma mensagem lá no Telegram, de repente tem um aplicativo do YouTube, de repente tem um aplicativo ali de fotos, tem o Facebook, tem um aplicativo que você, de repente, é um aplicativo do banco, e cada programinha desse, cada aplicativo desse, por ele ter uma função, ele desempenha uma série de tarefinhas ali para você quando você abre esse aplicativo, tá? Todos nós temos programas mentais, tá? Tudo que a gente vai pensando, quando a gente tem um pensamento, quem é aluno do portal deve lembrar lá da lei do pensamento. Quando você tem um pensamento, na verdade você não tem um pensamento, na verdade você tem uma série de pensamentos, né? E uma imagem que vem para você pode desencadear uma série de outras imagens. Você vai pensando ali em fileiras, tipo aquele lance do efeito dominó, né? Tem um dominózinho ali e de repente cai começa a cair vários outros dominós na sequência. O processo de construção de pensamentos, o processo de execução de pensamentos é muito parecido com isso. Você pensa e aí você vem uma série de imagens, uma série de pensamentos relacionados àquilo, tá? E aí você tem um programa acontecendo na tua mente. Quando você acorda, existe um paradigma na hora que você acorda. De repente você vai escovar os dentes, de repente você vai trocar de roupa, você vai lavar o rosto, você de repente vai escovar teus dentes, você vai tomar banho. E perceba que quando você vai fazer determinadas tarefas no dia a dia, para e pensa. Fica presente aqui agora, tá? Tem muito valor tudo isso que eu vou compartilhar com você. Saca só. Quando você vai botar uma calça, você pensa se você está colocando a calça começando pelo pé direito ou se você está começando pelo pé esquerdo. Já parou para pensar nisso? É muito provável que todos os dias você bote a calça ou bote a bermuda exatamente a partir do mesmo pé. Já parou para perceber quando você está escovando os dentes? É muito provável que você escove os dentes da mesma maneira que você escova, sei lá, talvez desde quando você era criança. A forma como você, de repente, almoça, o local que você almoça, como que você organiza a comida no prato, o trajeto que você faz da tua casa para o teu trabalho, caso você não trabalhe em casa, a forma como você, de repente, a forma como, de repente, você se veste, o tipo de roupa que você se veste, talvez o tipo de alimentação que você tem, tudo isso são programas mentais. Programas, tá? E uma vez em que você começa a executar um programa, ele cumpre uma determinada tarefa. Tudo tranquilo até aí? Tá pegando na boa? Tá sacando na boa? Legal. E aí, Thiago, o que acontece? É muito provável que você vai ver que esses programinhas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, existe uma série de programas rodando na tua vida. E muitos desses programas estão rodando no teu inconsciente. Um paradigma é muito mais do que um programa. Um paradigma, na verdade, é um conjunto de programas. É um conjunto de hábitos, é um conjunto de pequenos sistemas que estão rolando nos teus pensamentos. Então, às vezes, você, sei lá, ouve falar sobre dinheiro. Vem um pensamento para você e uma série de pensamentos sobre o que aquilo significa. Investimentos em ações, por exemplo. Você talvez não tenha conhecimento, eu não sei se você tem conhecimento, você fala, nossa, que legal, então você fala, nossa, que horrível isso. Por exemplo, um pensamento aqui, relacionamento. Poxa, vou ter um casamento. E talvez venha uma série de pensamentos inconscientes para você. Nossa, casamento é igual ao sofrimento. Nossa, por exemplo, trabalho. O que trabalho significa para você? E aí vem uma série de pensamentos, vem uma série de comportamentos inconscientes também para você sobre isso, tá?
A maior parte dos nossos paradigmas, gente, a maior parte dos paradigmas, eles são inconscientes. A gente não percebe essa conversa mental que está rolando, tá? Foi muito interessante porque quando estava fazendo ali o lançamento do portal, antes, a primeira turma, né, eu fiz um sorteio de uma vaga no treinamento O Segredo da Lei da Atração, e quem foi o vencedor dessa vaga foi o Alberto, tá? E foi muito interessante porque ele deixou um comentário falando o que ele percebeu da conversa interna, que ele falou assim, ó, não vou participar mesmo porque eu não vou ganhar. E isso é uma conversa interna. E a gente está consciente, presente para essa conversa interna. O que a nossa mente está processando constantemente de informações sem medir se a informação é boa, se a informação é ruim. Ela simplesmente é. Por exemplo, se alimentar de uma maneira saudável. Talvez, sei lá, uma pessoa saudável. O que significa isso? Ah, parar de comer doce. O que isso significa? Ah, ter múltiplas fontes de renda passiva. O que isso significa? Faturar em um mês o que demoraria um ano. O que isso significa? Então, resumindo, paradigmas, quando a gente está falando de um paradigma, a gente está falando de paradigmas, a gente está falando de um conjunto de programas mentais, de hábitos mentais, entendeu? Que controlam e determinam como que é a qualidade da tua vida, ok? Então, isso são paradigmas. E aí, por exemplo, uma outra pergunta é, como que eu cheguei nessa conclusão sobre mudança de paradigmas? Até aí tudo bem? Tá na boa? Tá levando tranquilo aí? Deixa sim, tudo tranquilo aí. Legal. Como eu cheguei nessa conclusão? Lá para o ano de 2016, uns 4 anos atrás, eu já compartilhei com você os livros que eu li, eu falei do livro Quem Pensa Enriquece, e eu cheguei até a figura de Bob Proctor, né? Fui descobrir quem era o Bob Proctor, fui começar a ver os vídeos dele e tal. Na época não tinha vídeo do Bob Proctor traduzido para português. Eu estava começando ali a entender o inglês e tudo mais, né? Eu trouxe ali até alguns conhecimentos para vocês nas últimas aulas sobre a importância de você saber falar a linguagem do universo. Quem conhece Bob Proctor aí, deixa um hashtag Bob Proctor aí, para me saber quem conhece. E quem conhece também o Thiago Borges, tá? Hashtag Thiago Borges. Thiago Borges faz a dublagem de vários vídeos do Bob Proctor. Inclusive, eu conheci o Thiago Borges. Na verdade, o Thiago Borges me conheceu porque eu fui para o evento do Bob Proctor, eu gravei um vídeo lá, depois você até pode procurar aí, Thiago Benevides, Bob Proctor, Mudança de Paradigmas, tá? Você vai achar um vídeo meu lá no evento do Bob Proctor, falando sobre a mudança de paradigmas, falando sobre o que eu estava aprendendo com ele lá ao vivo naquele momento, tá? Então eu estava falando para vocês sobre a questão da mudança de paradigmas, né? E aí essa mudança de paradigmas, né? Como que eu cheguei nessa conclusão? Quando eu fui lá no evento do Bob Proctor lá em Los Angeles, né? Isso daí lá em 2017. Primeiro, em 2016, eu estava estudando, né, sobre o Quem Pensa Enriquece, estava começando a entender, comecei a saber ali sobre a lei da atração, o filme Segredo. Eu já sabia um pouco antes, mas eu fui conhecer mesmo o Bob Proctor lá para 2016 ali. Né? 2016 comecei a acompanhar os vídeos dele ali e tal, e muito louco, porque eu me lembro que eu estava estudando sobre isso. Eu morava em Orlando em 2016, ali até novembro de 2016. Eu fui no evento do Tony Robbins em São José. Voltei para Orlando, depois eu fui morar na Califórnia, lá em San Diego. E aí eu estudando aqueles vídeos do Bob Proctor, falando, caraca, essa informação é muito louca, esse lance todo é muito legal, não sei o quê. E aí eu fui pesquisar, fui entrar lá no site do Bob Proctor para poder, sei lá, ver um pouco mais sobre ele e tudo mais. Né, saber, né, onde que poderia ter eventos e tal, se tinha eventos ou não, e fiquei sabendo, descobri que ia ter um evento do Bob Proctor em Los Angeles. E San Diego, tá? San Diego de Los Angeles é relativamente perto, assim, de carro, é cerca de umas 4 horas, mais ou menos, 3 horas e pouco. Acho que até menos, para te falar a verdade. Eu não lembro, assim, quanto tempo que é não, tá? Mas é perto, assim, é coisa que vai de carro. Tanto que eu fui de carro na época e tal. Eu saí de lá, o evento do Bob Proctor começava na sexta-feira, por volta de 1h da tarde, meio-dia e pouco. E eu saí de casa, eu saí de casa bem cedo, saí de casa 6 e pouca da manhã, foi isso.
até por conta de engarrafamento, tava meio bolado ali, né, de pegar engarrafamento e tal. E fui para Los Angeles, fui de carro. Lembro que eu fiquei num hotel lá bem pertinho lá, o hotel lá onde que foi o evento do Bob Proctor foi pertinho do aeroporto de Los Angeles, LAX. E eu até lembrei aí para quem é fã de Lost, né, não sei se alguém já assistiu Lost, né? Deixa aí um hashtag Lost aí. Eu lembro que aquele aeroporto lá, LAX, né, LAX, era o aeroporto de Lost. Eu, assim, era super fã, né, de Lost, ainda sou, né? Uma série bem legal e tal. E eu lembro lá que o aeroporto era lá, eu falei, caraca, nesse aeroporto daqui que saiu a galera daquele voo 815 lá e tal, Oceanic, né, e tal, que acabou parando na ilha e tudo mais, né? E, nossa, depois eu cheguei até ir para Havaí no ano passado e eu fui lá exatamente onde rolou, né, as filmagens de Lost. Mas, enfim, não é o tópico que a gente fala de Lost, mas até recomendo aí uma série, né, se você está querendo entender um pouco mais de viagem no tempo, essa parada toda, Lost tem muito dessas sacadas de viagem no tempo e tal, né, de voltar no passado e tal. E aí, como que eu cheguei nessa conclusão sobre mudança de paradigmas, tá? Cheguei nessa conclusão exatamente estudando com o Bob Proctor, que o treinamento dele era bem focado, bem direcionado para essa área de mudança mesmo de paradigmas, né? Então, para mim, antes até, assim, paradigma era uma coisa simples, sabe? Era uma coisa sem muito, como que eu vou dizer? Sei lá, paradigma era paradigma, não tinha uma compreensão tão grande, tá? E aí, estudando sobre aquilo, eu vi que de verdade paradigma era algo muito mais forte do que eu poderia imaginar, do que eu poderia compreender. Fui lá nesse evento com o Bob, né, ali, nossa, na época foi um baita desafio para mim também, financeiro, que eu me recordo na época, fazer investimento para poder ir lá, investimento, né, tudo dólar ainda, né, claro, nos Estados Unidos, né, e ali eu lembro que foi $1.000 do curso, mais o investimento mais o próprio investimento também de hotel, né? O hotel lá era meio carinho ali perto, enfim, ida para lá, gasolina, aquela coisa toda, tudo mais, mas eu fiz ali, caraca, eu fiz mesmo muito na confiança mesmo de que alguma coisa ali poderia, sabe, ser fundamental para mim nessa trajetória, nessa jornada e tal. E realmente, assim, eu saí daquele treinamento com muitas decisões, sabe? Nessa época, só para ter noção, eu estava acabando de lançar, na verdade, estava numa semana de lançamento da minha segunda turma do treinamento Eu Mudo Tudo Muda, tá? Era a segunda turma ali. Eu lembro que foi ali por meado de fevereiro de 2017, né? Eu tinha lançado uma turma do Eu Mudo Tudo Muda no comecinho de 2017 e depois, né, tinha feito ali outra ali já em fevereiro de 2017, né? O pessoal tá falando que no YouTube voltou. Será que voltou mesmo? Então, eu tive essa oportunidade de aprender sobre mudança de paradigmas diretamente. Acho que voltou lá, hein, no YouTube. Aê! O pessoal falou que tá conseguindo comentar lá no chat. Acho que agora vai voltar, hein? E aí eu estava tendo essa oportunidade, essa possibilidade ali, né, de ter um contato diretamente com o Bob Proctor, que foi incrível aprender ali diretamente. Depois eu até fiz esse treinamento com o Bob Proctor outras vezes, tá? Não fiz só uma vez o Paradigm Shift, não. Eu fiz primeiro 4-Dimensional Leadership e depois eu fiz mais duas ou três vezes, acho que foi 3 vezes o Paradigm Shift, isso já online. Depois eu não cheguei a fazer presencialmente com o Bob, não. Fiz essa vez lá em 2017 e tal. E aí, assim, nossa, tive muitos entendimentos e realmente saí daquele programa transformado, com muitos entendimentos sobre realmente o poder que tem os paradigmas em nossas vidas, entendeu? Porque a gente acaba às vezes, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente não sabe quanto que essa coisa pode estar influenciando a gente, né? E aí, uma pergunta que costumam me fazer, uma pergunta que eu costumo responder é bastante o seguinte: Thiago, legal, entendi, existem paradigmas, como que eu cheguei nessa conclusão, indo no evento com o Bob, em quais áreas da minha vida os paradigmas podem me afetar? Tá? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Qual área? Afeta a sua saúde, afeta os relacionamentos, afeta a família, afeta a sua vida profissional, afeta seu lazer, tempo e com certeza absoluta afeta a sua vida financeira, tá? Então, os paradigmas trazem controle basicamente sobre todas as áreas de nossas vidas. Por quê? Como eu trouxe aqui um pouquinho antes, né? Existem programas mentais que estão operando em nossa mente, principalmente na mente
subconsciente, que é onde está a maior parte do poder, e esses programas eles estão operando lá, na forma como você pensa, o programinha que está rodando no fundo, né? O teu subconsciente está funcionando o tempo inteiro. Você agora, nesse momento, o teu corpo está distribuindo sangue para você, está fazendo batimento cardíaco, você está respirando, as tuas células estão fazendo uma série de trabalhos por aí, tua mente está trazendo uma série de pensamentos inconscientes sobre tudo que eu estou falando. Então, quando eu digo algumas palavras para vocês, algumas possibilidades para vocês, e para todos nós, na verdade, uma palavra pode carregar uma série de pensamentos sobre o que significa aquilo. Então, liberdade financeira, ou riqueza, prosperidade, renda passiva, dólar. Cada palavra pode trazer um significado. E traz um significado, e traz um programa mental. E esse programa mental ele vai fazendo uma série ele vai desempenhando o papel de repetir padrões mentais, padrões de pensamentos, padrões de sentimentos, padrões de atitudes, padrões de resultado. E aí, como que você sabe, como que você descobre se os teus paradigmas são bons ou se os teus paradigmas são ruins? Né? Essa é uma pergunta que muitas vezes... Tiago, como que eu sei se meus paradigmas são bons ou ruins? Essa é muito fácil de você descobrir. Isso é muito, muito, muito fácil. Muito fácil. Como que eu descubro, Tiago? Simplesmente você fazendo o seguinte. Olha para determinada área da sua vida e veja o resultado. Qual é o resultado que você tem? Porque resultados nunca mentem, entendeu? Resultados nunca mentem. Então, legal, eu vou olhar para minha saúde, né? Vou olhar para o meu, vou olhar para o meu corpo. Como que tá meu corpo hoje? Eu tô com um corpo saudável? Eu tô com um corpo com saúde? Eu tô com um corpo com disposição? Eu tenho energia? Eu vivo doente? Eu vivo caindo de cama? Eu vivo me quebrando direto? Eu vivo, tendo que tomar remédios o tempo todo. Eu vivo tendo que ir para o hospital todos os meses. Eu tenho que viver tendo consultas. Eu tenho que ficar tomando caixas e mais caixas de remédio consistentemente. Eu tenho que ir na farmácia 3 vezes na semana. E toda hora que parece que eu vou ficar bem, me vem um problema de saúde. Eu simplesmente de subir uma escadinha, eu já estou ofegante. Não pode bater um ventinho que eu já fico resfriado. Então, aí, o que acaba acontecendo? Olha para o resultado, olha para a saúde. Vamos dar um exemplo aqui no paradigma na área da saúde. Caramba, né? Legal, peguei, vi, pô, tá uma bosta aqui, tá uma merda aqui tudo isso, né? Legal, então aí você vai perceber qual é o meu paradigma na área da saúde. Meu paradigma na área da saúde é um paradigma ruim. Agora, poxa, o contrário. Poxa, eu tenho disposição, eu pratico atividade física, eu me alimento bem, eu tenho uma ótima disposição, eu subo escada, eu posso acordar cedo, eu nunca tomo remédio, eu tenho boas atitudes, né? Eu uso bem o meu corpo, eu tô bem de saúde, né? Então você tem bons paradigmas relacionados à saúde. Legal, vamos ver aqui. Relacionamentos. Como que são teus relacionamentos? As pessoas todas que estão ao meu redor, elas vivem reclamando da crise, elas vivem reclamando do governo, elas estão sem dinheiro, elas estão quebradas, elas reclamam do mundo inteiro, elas sempre estão com problemas, o mundo que é o problema, o mundo que tá tudo errado e tal. Putz, então, relacionamentos. Quais são teus paradigmas em relação aos relacionamentos? Relacionamento afetivo. Pô, tem 5 anos que eu não saio com ninguém. Ou então, o último cara que eu saí só queria me usar, só queria me comer. Tem 3 anos que eu tô totalmente solteiro, me fechei para qualquer tipo de mulher, porque quando uma mulher chega para mim, ela só quer levar meu dinheiro. Ou então é porque eu sou bem sucedido financeiramente e aí vem mulher para poder se dar bem em cima de mim. Na verdade, o relacionamento só acontece de cara que é casado que vem dar em cima de mim. Só de cara casado que vem dar em cima de mim. Ou então o cara que tem namorado que vem dar em cima de mim. Eu nos últimos anos sempre tive que ser amante. Eu sempre que tive que ser amante de alguém, sempre tive que sair escondido. A pessoa que eu atraio nunca quer me assumir. Eu sempre tenho que ser a outra. Eu sempre tenho que ser o outro da pessoa. Eu tenho que ficar de paradinhas nos bastidores, para ninguém poder saber o que está rolando. Então isso são resultados, entendeu? A vida ela sempre está trazendo feedbacks pra gente, entendeu?
Então, sejam feedbacks doloridos ou sejam feedbacks importantes para a gente poder se desenvolver, entendeu? Então, não, legal, poxa, Thiago, olha, eu tenho relacionamentos extraordinários, a pessoa que está comigo, nossa, é uma pessoa incrível, está crescendo comigo, é uma pessoa saudável mentalmente, é uma pessoa que tem foco em crescer, é uma pessoa que tem foco em contribuir, é uma pessoa que quer crescer espiritualmente, financeiramente, a gente tem uma boa relação, a gente tem uma boa abertura, é uma pessoa que sabe que quer de verdade crescer, se desenvolver, é uma pessoa que topa, né, topa a vida mesmo como um todo, legal. Nós somos realmente parceiros. Pô, show de bola. Então, os paradigmas em relação a essa parte, né, no relacionamento, você faça uma balança. Pô, aqui tá uma merda, aqui tá bom pra caramba, ou aqui tá mais ou menos. Então, o que eu posso fazer? Os paradigmas, eles sempre vão estar determinando os resultados. Legal. Profissional. Né? Quais são os paradigmas na área profissional? Odeio meu trabalho, odeio as pessoas que estão ao meu redor, não tenho mais paciência nenhuma para trabalhar com o que eu trabalho, eu trabalho apenas por dinheiro porque eu odeio meu chefe, eu odeio quem está ao meu redor, eu odeio acordar para poder ter que fazer o trabalho que eu faço, eu trabalho por obrigação, eu não sou nada satisfeito de trabalhar com isso, eu sou mal remunerado por poder trabalhar com isso. Esses são teus paradigmas, né, relacionados aí à sua vida profissional. Agora, nossa, eu me sinto realizado no trabalho, o meu negócio, a minha empresa está crescendo, eu estou me desenvolvendo, eu sou um ótimo profissional, eu sou bem remunerado por isso, né, eu tenho reconhecimento no meu trabalho, então os paradigmas são positivos em relação a essa área profissional, tá? Aí legal, lazer e tempo. Como que eu sei se meus paradigmas são bons nessa área, né, de lazer e tempo? Simples. Tenho me divertido? Tenho tido tempo para mim? Tenho tido tempo para cuidar do meu corpo? Tenho tido tempo para cuidar da minha alimentação? Tenho tido tempo para estudar? Tenho tido tempo para me desenvolver? Não, esses são os teus paradigmas. Ao contrário, nossa, como é que está meu tempo? Poxa, eu tenho tempo para poder cuidar de mim, eu tenho tempo para poder meditar, eu tenho tempo para cuidar do meu corpo, né? Eu tenho tempo para poder... Eu tenho tempo para poder verdadeiramente, sei lá, fazer as coisas que eu quiser, né? Foi quando, né? Foi ontem mesmo, eu estava falando, né, com a mentorada minha, eu estava falando para ela, olha, às vezes as pessoas falam, nossa, Thiago, tua vida deve ser uma correria. Eu falo, não, não. Por que não? Porque eu estou no controle da minha vida, né? Quem está com a vida na correria, na maioria das vezes é porque não está no controle da própria vida, entendeu? Quem está no controle da própria vida, a vida nunca vai estar na correria, entendeu? Porque a pessoa crê aquilo. Talvez a pessoa ela pode ter uma vida, né, atarefada, ela ter colocado várias tarefas para ela fazer, ela quer ter uma vida produtiva. Então a vida produtiva é diferente de ter uma vida corrida, né? Paradigma é o termo mais antigo, hoje em dia o termo é crença. Não, são coisas diferentes, tá? São coisas bem diferentes. No começo aqui dessa aula daqui, eu trouxe aqui, tá? O entendimento do que significa paradigma, tá? Então, a aula vai estar inteira lá no YouTube, tá? São coisas diferentes, paradigmas e crenças, tá? E aí, por exemplo, legal, outra área para você ver, né, se os paradigmas são bons ou ruins. Vida financeira. Olha para minha vida financeira. Poxa, eu tenho dinheiro investido, né? Não tenho dinheiro investido. Eu tenho mais conta do que dinheiro que eu recebo. Eu vivo em dívidas, eu estou devendo pra caramba, né? Eu tenho uma baita escassez financeira, eu tenho que escolher sempre pelo cardápio do lado direito, nunca pelo lado esquerdo que eu realmente quero, né? Então aí você vai começar a ver, poxa, eu tenho prosperado financeiramente? Meus últimos meses, né? Os últimos anos, eu tenho feito mais dinheiro ou menos dinheiro? Eu tenho crescido mais financeiramente ou não tenho crescido mais? Então, os resultados eles nunca vão mentir. Então, os paradigmas, certamente eles se manifestam na sua saúde, nos relacionamentos, na família, no profissional, no lazer, no tempo e principalmente, né, na vida financeira. Como que eu sei se eu tenho paradigmas, se os paradigmas são bons ou ruins? Só você vê os resultados. E quando a gente fala de resultado, não é que tem resultados bons ou resultados ruins. Simplesmente tem o quê? Existem o quê? Resultados, entendeu? O resultado ele não é bom nem ruim até que você julgue. Se é um resultado bom ou se é um resultado ruim. Talvez, vamos dar um exemplo aqui, talvez para sei lá, muitos de nós, ganhar 1 milhão no mês, nossa, seja incrível. Fala, nossa, caramba, se eu ganhar 1 milhão por mês, deve ser extraordinário.
Talvez para uma pessoa que é bilionário, talvez para o Warren Buffett, se ele ganhar 1 milhão por mês, ele se sente um derrotado, sacou? O cara que tem, sei lá, a fortuna de 70 bilhões de dólares, se ele ganhar né, cresce a fortuna em 10, 15, 20 bilhões por ano, se ele ganhar 1 milhão por mês, para ele é um péssimo paradigma. Então, o resultado em si depende de como você está analisando o resultado, entendeu? Mais uma vez, não quer dizer que o resultado é bom, não quer dizer que o resultado é ruim. Resultados são apenas resultados. E aí a gente vai chegar na compreensão do quê? Tem resultados que eu gosto e tem resultados que eu não gosto. Tem resultados que eu quero e tem resultados que eu não quero. Então é importante a gente fazer o quê? Essa própria análise, né, da nossa vida, né? Se a gente está gostando do resultado que a gente está tendo, se a gente não está gostando do resultado que a gente está tendo. Até aí tudo na boa, tudo ok, tudo tranquilo em relação ao entendimento dos paradigmas e ver como que eles se manifestam pra gente? E aí, por exemplo, né? Como que eu fiz uma mudança de paradigmas na minha vida, tá? Deixa eu ver aqui só o pessoal do YouTube. Como que eu fiz uma mudança de paradigma na minha vida? Eu lembro que até lá 2016, lá, né, e tal, 2015, né? O pessoal tá vendo aqui, né, no YouTube, acho que voltou lá. Legal, voltou, voltou, né? Legal, tá? Deixa eu fazer aqui o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar vocês daqui do Insta. Deixa eu pegar vocês daqui, né? E trazer vocês pra cá, tá? E agora eu vou voltar lá a falar também com a galera, né? Com a galera que tá lá nos YouTubes. Deixa eu ver aqui o comentário aqui. Que agora eu falar também. Você que tá aqui comigo também no Insta também, corre pra lá, tá? É normal embrulhar o estômago? Depende, né? Talvez sim, talvez não, né? Não sou eu que vou dizer se uma coisa, né? Se uma coisa é boa ou se é ruim, né? Talvez seja bom, talvez seja ruim, né? Foi o que eu acabei de falar, né? O resultado, né? É só quando a gente julga o resultado. Aí, por exemplo, né, Thiago, como que eu fiz uma mudança de paradigma? Você já fez alguma mudança de paradigma? Sim, por exemplo, até lá 2015, né, 2015, lá, sei lá, 2014, 2015, rotinas, né? Thiago, né, eu tinha meu próprio negócio, sei lá, pegava no negócio, tinha que chegar no negócio 9 horas da manhã. Às vezes acordava às 9. Passa uma água na cara de qualquer jeito, bota um pão com manteiga, sai correndo. Putz, reunião, tô atrasado, tal, meu Deus do céu. Né? Essa é a realidade. Já chegava já perdendo ali na coisa. Não lia nada, não meditava, tava endividado, tava, sei lá, uns 30 quilos acima do peso que eu tenho hoje, tava vivendo relacionamentos tóxicos, tava totalmente ali, sei lá, numa situação bem precária. E aí, como que em 4 anos, sei lá, né? 4 anos, menos de 4 anos, dentro desse processo todo que eu vim passando nesse período de tempo, o que mudou, de repente, nesse período de tempo? Ter tempo para poder estudar, ter uma empresa que faturou milhões aí nesses últimos anos, ter milhares de alunos aí ao redor do mundo, receber feedback, estar com o corpo saudável, ter parado de tomar qualquer tipo de remédio, ter energia, ter disposição, viajar, né? Viajar aos Estados Unidos, viajar ao Brasil, o que muda? Certamente o programa mental mudou. Certamente os paradigmas mudaram. Uma série de paradigmas, né? A diferença, por exemplo, né? Quem é aluno lá do portal lembra disso, né? A diferença, né, lá da lei da compensação, de você trocar tempo por dinheiro e você ter múltiplas fontes de renda passiva. Quem lembra da aula da lei da compensação sobre a importância de se ter múltiplas fontes de renda passiva? Então, múltiplas fontes de renda passiva é uma mudança de paradigmas. Se hoje a tua única fonte de renda eu troco o tempo pelo dinheiro, é um paradigma. Ter múltiplas fontes de renda ou ter múltiplas fontes de renda passiva é um paradigma. É um grupo, né? É um grupo de paradigmas que está acontecendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que vai acontecendo com o passar do tempo. E existem técnicas, existem ferramentas, existem exercícios que vão te auxiliar nesse processo. Existem muitas possibilidades. Por exemplo, o mercado digital. É muito difícil de ganhar dinheiro online. Será que é muito difícil de ganhar dinheiro online? Eu sei de pessoas que estão ganhando milhões de reais, milhões de dólares, né, com o universo online. Tem gente que não, é paradigma.
né? Ah, foi como eu trouxe lá, né, do próprio relacionamento, dos problemas na vida. Os problemas, os resultados sempre são frutos dos paradigmas. E a gente tem que saber ter humildade suficiente para poder perceber os paradigmas, se a gente quer continuar tendo esses resultados ou se a gente não quer continuar tendo nenhum resultado, né? Ó, não ter renda nenhuma é um paradigma. Ter múltiplas fontes de renda também é paradigma. Ganhar dinheiro quando está dormindo, fazer dinheiro quando está dormindo, tá? Fazer dinheiro quando está dormindo, tá? É um paradigma. Fazer, ó, lembro lá, múltiplas fontes de renda passiva. Exatamente. Isso é uma coisa que é um ajuste no programa mental que tem que acontecer. Principalmente no programa que está rodando no subconsciente. Tem que se ter bastante entendimento que existe um programa rodando na mente subconsciente. Existe um programa rodando na mente subconsciente. E esse programa que acontece, que roda na mente subconsciente, ele verdadeiramente vai fazer com que a gente se comporte, com que a gente haja, com que a gente tenha nossas emoções. A pergunta, Nina, para obter mudança de paradigma é necessário ter gestão de emoções? Não ter gestão de emoções são paradigmas. Ter gestões de emoções é um paradigma diferente. A pessoa que do nada vai lá e derruba um pó de café no chão e vai lá e fica louca, ou louco da vida, putz, grila, caramba, caguei a casa toda. Então, chega em casa e o cachorrinho foi lá e, né, eu lembro né, eu lembro que quando eu morava aqui no Brasil, eu tinha 2 gatinhos. E, por exemplo, tinha dias que às vezes chegava em casa, os gatos tinham bagunçado a casa toda, né? Tinha, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas gato, por exemplo, se você deixar a porta do banheiro aberta, dependendo do gato, né? Tem ali o papel higiênico. E aí o gato dá uma patada naquilo ali, e ele começa a dar patada naquilo e começa a brincar com o papel. Teve de chegar em casa, a casa tá cheia de papel, né? E de falar, caraca, que gato desgraçado, mas tipo assim, meu, paradigma. Qual o paradigma? Como que eu vou reagir àquela situação? Como que eu vou reagir àquilo, entendeu? Então eu posso ter controle, eu posso não ter controle. E isso vai depender isso vai depender de quê? Vai depender de como está meu paradigma. Ah, alguém chega na rua e você passou do teu lado no carro e vai lá te dar o dedo. Fala, desgraçado, não sei o que, me fechou, sei lá, começa a te xingar. E aí depende. Você entra na dele, é o teu paradigma. Você fala, essa pessoa de repente ela tá meio estressada hoje, né? Mas ela tá estressada não quer dizer que eu tenho que estar estressado. Tipo, cada um está no controle ou não está no controle da tua própria vida, né? É normal quando você está trabalhando mudança de paradigma ficar um pouco deprê? Não sei, eu acho que nunca é normal ficar um pouco deprê. Até porque depende o que significa ficar deprê, entendeu? Eu não sei o que significa para você ficar deprê. O que significa para uma outra pessoa ficar deprê. Né? Cada um tem sua própria percepção do que significa ficar deprê. Eu acredito que, assim, certamente pode existir dias que a gente está muito mais feliz, muito mais animado e tal. Agora, pode ser que tem dias, de repente, que a gente está num estado de mais neutralidade. Talvez, pode ser, né? Talvez alguma coisa possa não ter saído exatamente como que você gostaria. Talvez um plano, talvez um objetivo pode não ter saído da forma como você queria. Agora, isso te deixar num estado deprê, isso quer dizer o quê? Que talvez os teus próprios paradigmas, você se controlar, você ter autocontrole do que você pensa, do que você sente, como que você age, talvez os paradigmas estão te controlando. E é muito forte. Os paradigmas eles têm um controle muito, 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 muito forte sobre cada resultado das nossas vidas. Porque eles, na verdade, que determinam os resultados que a gente tem. Se, por exemplo, se você é uma pessoa que centraliza tudo dentro do teu negócio, se você é uma pessoa que não delega absolutamente nada, se você é uma pessoa que, de repente, né, não consegue sair, sei lá, continua no mesmo patamar, sempre fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, para você sempre o mundo que está errado, para você sempre as coisas que estão fora que estão erradas, isso são paradigmas. Então, é importante a gente ter essa humildade, tá? A gente ter essa humildade, né? Para poder querer mudar algo. E a gente só consegue mudar um paradigma quando a gente percebe que a gente tem um determinado paradigma. Então, a análise que eu quero deixar para você hoje aqui, para você fazer na tua vida,
tá? É o seguinte, quais resultados que eu venho tendo hoje que eu não quero ter? Quais resultados que eu venho tendo na minha vida hoje que eu não quero ter? Quais são os resultados hoje que eu tenho que não estão me fazendo bem, que estão me custando algo, entendeu? Porque uma vez, né, cara, uma vez que a gente entende isso, a gente vai começar a conseguir alterar esses paradigmas. E a gente altera eles observando qual que é o oposto disso, entendeu? Não se cria riqueza pensando na pobreza, não se cria saúde pensando na doença, não se cria prosperidade pensando na escassez, né? Não se cria liberdade pensando na falta de liberdade. Não tem como se manifestar as coisas pensando em seus opostos. Então, muito importante se observar quais resultados você vem tendo. Uma vez que você tiver esses resultados, a gente vai conseguir, de uma maneira ou de outra, se aprofundar para fazer essa alteração. Que legal que você chegou até o final desse vídeo. E eu estou muito feliz que você tomou essa decisão de assistir esse vídeo inteiro. Acredito que você deva ter aprendido bastante coisa aqui. O que eu quero te pedir agora é que você continue o teu estudo. Exatamente. Aqui vai ter um vídeo aqui, ou por aqui, assim. Escolhe qual desses vídeos que você quer assistir agora, que vai complementar aí o teu estudo. E se você ainda não se inscreveu no canal, vai ter também um botão para você se inscrever no canal bem por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa a curtida nele e deixa também um comentário. E aí, o que você mais gostou desse vídeo daqui? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!